5 dicas que todo youtuber deve saber. Olá e seja muito bem-vindo, eu me chamo Gabriel Reis, serei seu professor hoje. E se você cria vídeos aqui pro YouTube, seja para ficar famoso, para vender mais, qual seja o motivo aí para conhecer o seu trabalho, se inscreva aqui no meu canal, pois será muito benéfico para você. Eu dou várias dicas, ensino várias coisas e hoje eu vou dar 5 dicas que todo youtuber deveria e deve saber. E eu vou começar com a dica número 1, que eu acho que ela é muito matadora, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez um dos principais problemas porque as pessoas não dão certo aqui no YouTube, tá bom? Então a minha dica número 1 é ser muito paciente no longo prazo e ágil e eficiente no curto prazo, no dia a dia, certo? Esse conceito é um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. Você precisa, no dia a dia, criar conteúdo com uma certa velocidade, criar roteiro com uma certa velocidade, ter aquela criatividade para estar toda hora pensando num vídeo novo. Você precisa cortar, editar seu vídeo com uma certa velocidade. Você precisa criar suas capas, descrição, título, tudo isso você precisa fazer com uma certa agilidade e eficiência, tá? Porque o seu tempo é muito precioso e a maioria de nós se encontra numa situação onde trabalha de manhã e de tarde, às vezes faz faculdade à noite e só mexe no YouTube nos finais de semana. Tem uma galera nessa situação e mesmo os que trabalham de manhã e de tarde fazem YouTube, criam vídeos durante a noite, seja, né, para ficar famoso, para melhorar seu negócio, o que for, essas pessoas precisam dar muito valor pro seu tempo, porque além do trabalho, elas têm a sua vida pessoal, os seus relacionamentos e vários outros fatores aí para elas gastarem tempo. Então, ser ágil no dia a dia, eficiente, aprender atalhos reais, né, não atalhos que vão te levar a lugar nenhum. Eu tô falando aqui de atalhos que podem ser considerados atalhos mesmo da sua ferramenta de edição, por exemplo, que vão fazer com que você corte mais rápido, salve mais rápido, etc, tá? Você precisa aprender essa noção de ser ágil, ser eficiente com o seu tempo no dia a dia. Já no longo prazo, né, vendo meses à frente, anos à frente, você precisa ter uma paciência muito forte, porque os resultados, eles demoram às vezes a aparecer. Pensa aí na agricultura, numa fazenda, você planta e só meses depois de tanto investimento em maquinário, plantando, mão de obra, investindo aí com adubo, passando veneno para os bichinhos não virem comer e depois fazendo toda a colheita que você realmente vai ter os resultados. Ainda assim, às vezes você tem que guardar a semente para vender numa data futura, etc. O YouTube é meio que isso, cara. É meio que esse plantio aí que demora a ser colhido, tá? Eu já falei em outros vídeos em maiores detalhes, mas muitos criadores demoram até 5, 6, 7 anos para de fato começarem a viver e trabalharem apenas com o YouTube. Então tem que ter uma paciência de longo prazo muito grande. Além disso, você precisa ter uma paciência e foco para desenvolver suas habilidades. Eu posso te dizer aqui uma coisa muito simples: crie capas de vídeo que atraem o clique e te digo várias coisas que tem que ter nessa capa de vídeo. Mas até você desenvolver a habilidade de ir lá no seu app pro celular ou no programa do computador e aprender e saber fazer isso, você vai ter que gastar dias e dias e dias treinando, criando capas ruins para começar a sair as boas. Então tem que ter uma paciência grande para desenvolver suas habilidades também. Já na minha segunda dica que todo criador de conteúdo deveria pelo menos ter, é justamente saber a importância da organização e do planejamento na hora de criar vídeos, na hora de crescer dentro do YouTube. Então o meu conselho aqui, que eu acho que para mim foi fundamental para mim começar a trabalhar mais e enrolar menos assistindo vídeos que eu não preciso assistir, enrolar menos ficando no Twitter xingando, enrolar menos jogando videogame, enrolar menos assistindo série, tá? Então uma coisa que me ajudou muito em definitivo e bem simples é anotar as minhas metas, os meus objetivos, fazer uma lista de tarefas, tá? Hoje eu comecei utilizando o Keep do Google Keep, que é um bloquinho de notas lá muito útil que fica no seu celular. Hoje eu migrei pro Evernote com uma ajudinha do Trello e de algumas planilhas do Excel. Não precisa ser tão complicado assim. É que o professor Gabriel, ele trabalha com criação de sites, com criação de vídeos pro YouTube, com marketing de uma maneira tão ampla que eu preciso dessa organização bem detalhada, senão me perco em pagar
pagamentos, me perco em prazos, me perco em várias coisas. Por isso, eu recomendo para você, como ponto principal, anotar suas tarefas por fazer. O primeiro ponto para que você ponha essas tarefas e execute elas é listá-las, porque daí a folhinha de papel, se você deixar ela perto do seu computador e você passa bastante tempo na frente do seu computador, ela vai ficar chamando você, assim, ela vai ficar chamando, faça as tarefinhas que estão aqui listadas, tá? E isso vai te dar aquela culpa na consciência que vai te fazer agir. Então, tem uma lista de tarefas, deixa ela ali num lugar que você vai ver ela com frequência, e isso vai te ajudar a começar a executar as coisas que você tem que fazer. Então, roteiros, edição, criar capa, etc. Cursos, né? E tem uma vantagem em fazer essa lista, que é quando você pega a sua caneta e risca. Quando você marca lá que você concluiu, que você completou, isso dá uma satisfação muito boa. Especialmente se você é que nem eu, que fica olhando pra lista e espera pra riscar as que você fez mais perto do final do dia. Então, você acaba riscando várias, assim, uma atrás da outra. Isso é muito satisfatório. Isso te dá, assim, a percepção de que realmente você trabalhou bastante naquele dia. Então, acima disso, né, dessa organização simples, também crie templates, né? Então, já deixe pronto um modelinho de capa de vídeo, um modelinho de edição, um modelinho de roteiro e etc. Isso vai te ajudar bastante. Já a minha dica número 3, que eu acredito que todo youtuber, todo criador de conteúdo para YouTube deve saber: tenha equilíbrio. Aqui é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar simplificar. Uma coisa que ocorreu comigo muito forte foi que eu cheguei na exaustão de criação de conteúdo e fiquei aí uns 3 meses, eu acho, sem render. Isso ocorreu de fato porque eu não soube equilibrar as coisas e me desgastei demais. No espaço de tempo ali de um ano e meio, criei muito conteúdo, peguei muita responsabilidade pra mim e não tava conseguindo depois desempenhar mais isso, porque eu tava realmente com aquela síndrome de burnout ou síndrome de exaustão, como você quiser chamar. O que eu descobri sobre isso? É preciso ter um equilíbrio. Cansaço é normal. Exaustão, que é quando você tá muito cansaço, não é normal. Então, quando você tá vendo que tá ficando exausto ou que você ficou exausto, é uma boa ideia você tirar um momento de descanso, tá? E o descanso, você precisa entender o que é. Aí só você vai saber dizer. Tem pessoas que são mais introvertidas, então descansar é sumir do mapa e desaparecer por algumas horas ou dia. E tem gente que é mais extrovertida, então pode significar ir numa festa, sair, conversar com amigos, encher a cara, o que for. Aí é com você, não tem nada a ver com isso. Para mim, acaba sendo passar um tempo mais desligado do meu trabalho. Se eu puder dormir 1 ou 2 horas, me ajuda bastante a reduzir o estresse. E também, né, então isso, saber como que você descansa é importante, porque senão você vai fazer uma outra coisa que não tem a ver com o trabalho, mas vai ser cansada, aí não adianta. Então isso é importante. E uma outra coisa é saber por que o estresse acumula. O estresse acumula isso. Eu tive uma sorte muito grande de entrar com esse conceito quando eu tava indo no médico, passando lá num daqueles telões dentro do consultório, que é o seguinte: o estresse, que é o estresse malvado, digamos assim, ele é aquele estresse quando você faz e o resultado não vem, certo? Ou seja, no teu trabalho, quando tu vai trabalhar, no final do mês tu tem teu salário, beleza? Tu vai acumulando estresse até o final do mês, quando chega o início do outro mês você recebe teu salário e tá tudo perfeito, né? Então o estresse que você tem de trabalhar todos os dias, ele dá um resultado que é o seu salário. Quando você começa no YouTube, não tem recompensa financeira. Geralmente você demora um tempão até ser monetizado. Depois de monetizado, vem trocadinhos para você. Então, a não ser que você tenha um plano muito inteligente de como vender um serviço, vender um produto, vender afiliado, etc., você não vai ver resultado financeiro. E isso faz um acúmulo gigantesco de estresse. Isso leva a exaustão e leva você a perder o equilíbrio das coisas ali. Acaba ficando meses sem criar, que foi o caso do professor. Eu tava me empenhando muito e o resultado era muito pequeno. Isso acumulou em estresse, né? Então, minha recomendação aqui para você é uma dica valiosíssima. Faça um equilíbrio das coisas. Minha dica número 4 é estar sempre aprendendo. E um pontinho a mais aqui, ó. Estar sempre aprendendo e transformar essa aprendizagem em trabalho. Executar em cima daquilo que você aprende. Existe uma coisa no meio acadêmico, quando eu tô falando aqui de faculdades, de professores, de pesquisadores, meio científico, que é uma coisa que eu repudio muito. Não é uma culpa deles, não é um erro, não é um problema, mas é uma coisa que comigo não fecha, que é o quê? Eles estudam e não praticam no dia a dia aquilo que eles estudam, né? Muitas pessoas são assim. Então eles contam histórias maravilhosas, dão aulas maravilhosas, mas no dia a dia, no seu agir, eles não seguem exatamente aquilo que eles pregam, aquilo que eles ensinam, que eles falam. Então, uma coisa que eu recomendo para você é estar sempre atento a mudanças, notícias, atualizações, eventos, oportunidades, coisas novas, habilidades novas que você precisa desenvolver, aprender. Porém, tem que ter um ponto muito importante aqui. Você tem que pôr em prática, você tem que executar isso que você está aprendendo. Se você não executar, existe grande chance de
você ser um acumulador de conhecimento e não ver os resultados na sua vida prática, certo? Eu mesmo trabalho aqui no YouTube muito mais como professor, né, do que fazendo uma arte, fazendo aquilo. Eu tô toda hora ensinando vocês. Só que se eu não colocar em prática essas coisas que eu ensino, eu não terei os resultados dela. Isso acontece porque eu gostaria de criar capas de vídeo hoje muito melhores do que eu crio, certo? E eu sei o que eu preciso fazer para elas serem melhores, mas eu ainda não desenvolvi a habilidade necessária para criar essas capas de vídeo. Então eu precisaria estudar ainda mais e praticar ainda mais para criar essas capas de vídeo. Tá vendo? A distância entre o que eu sei que eu preciso fazer e o que eu faço, essas coisas não estão casando. E quando elas não casam, eu não tenho o resultado que eu mereço, que eu gostaria de ter, o resultado bom, aquele que você realmente sente que a mudança está ocorrendo. Então tenha cuidado com isso. Esteja assim sempre aprendendo, evoluindo, melhorando, mas tenha o cuidado disso que você aprende, fazer existir ali no campo da realidade, colocar em prática aquilo que você está aprendendo, tá bom? Isso é uma coisa que eu demorei um tempinho aí para aprender. Eu acumulava muita informação, muita notícia, é muito fácil fazer isso, né? Pois a gente tá sendo toda hora bombardeado aí por coisas na nossa sociedade, notícias boas, notícias ruins, enfim, e conteúdo, informações, mas se você não tiver o cuidado de praticar isso que você está aprendendo, você corre o risco aí de não ter um resultado tão bom quanto você poderia e gerar aquele estresse que eu havia falado ali antes. E a minha dica número 5, agora eu vou dar uma barbadinha aqui. Se você estava achando esse conteúdo muito diferente por algum motivo, eu não acho. Para mim isso são coisas que hoje se tornaram mais óbvias, que eu, né, todo dia tento melhorar, mas vamos dar uma mais técnica, digamos assim, que é a importância do tempo de exibição e da taxa de cliques, tá? Então tem muita coisa comportamental que a gente precisa melhorar para ter sucesso, mas a gente também não pode ignorar as coisas técnicas, certo? Então, assim como o fazendeiro tem que ter, né, a paciência, a força de vontade de acordar bem cedinho para plantar, para estar tudo pronto no final do dia. Afinal de contas, ele não pode deixar para noite para colher, por exemplo. Ele não pode de madrugada querer fazer as coisas, certo? Porque vai ter problemas, vai ter dificuldades, não vai conseguir nem fazer as coisas direito. Então, o mesmo vale para nós, certo? Nós temos as nossas questões técnicas, certo? Não adianta o fazendeiro querer ir lá plantar uma, sei lá, soja dentro de uma lagoa, né? Tem plantas que você pode plantar aí na água, né? E tem plantas que elas precisam da terra. Então tem as questões técnicas, certo? Precisa pôr a quantidade certa de adubo, não dá pra pôr mais, senão sufoca, senão mata, não dá pra pôr menos, senão ela fica fraquinha. Tem tecnicalidades aí, função. O mesmo vale pra nós. E aí eu gosto de reafirmar sempre a importância do tempo de exibição e da taxa de clique. Se você não sabe o que é taxa de clique, é a capacidade que o seu vídeo tem de atrair cliques. A cada 100 pessoas que veem o seu vídeo, a capa dele e o título, quantas clicaram? Isso é a sua taxa de clique. Para aumentar isso, precisa ter um assunto bom, um título bom e uma capa de vídeo boa. Já o tempo de exibição é o quanto as pessoas assistem dos seus vídeos, tá? Do teu vídeo. Então, geralmente quando a gente fala de tempo de exibição, a gente fala de tempo de exibição médio, né? Que é a média. Lá no meu canal, se não me engano, tá em torno de 7 minutos, o que eu considero bom. Já teve em outras épocas em torno de 2 minutos. Mas tudo isso depende muito do seu nicho, do tamanho dos seus vídeos. Mas de maneira geral, você quer essa taxa de cliques mais alta e o tempo de exibição mais alto. Então foque em melhorar essas questões técnicas para você poder de fato conseguir os resultados que você tanto deseja. Eu me chamo Gabriel Reis. Se você acredita que eu te ensinei alguma coisa de útil nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo.